Então vamos lá. Teoria geral do crime, parte 2. Vamos lá. Então nós estamos falando sobre as teorias. Teoria naturalista ou causal, não importa a vontade. Segundo a teoria finalista, eu tenho que saber a intenção do agente na hora da prática da infração, né? A intenção do agente. E segundo a teoria social, deve haver um dano socialmente relevante. Bom, continuando a nossa teoria, vamos falar sobre a diferença entre o princípio da insignificância e o princípio da adequação social, porque fica realmente muita dúvida em relação à fragmentariedade, em relação à intervenção mínima, em relação à insignificância e em relação a o princípio da adequação social. Bom, o primeiro, que é o princípio da insignificância, declara que o fato será atípico quando tiver lesividade insignificante, diminuta, reduzida ou inofensiva. A insignificância se relaciona a matar uma formiga, a roubar uma bala no supermercado, um sabonete, né? Dar um tapa na barata. E para o segundo, que é o princípio da adequação social, o fato é socialmente inadequado, mas não é punido por sua escassa lesividade, tá? Então, o que seria inadequadamente, socialmente inadequado? Imagine, por exemplo, nós temos uma loura, 1,90 m, né? Branca, dos olhos azuis, né? Ali os seios 400 mililitros, a bunda 800 mililitros, e ela de repente vai lá e resolve tomar um banho na banheirinha dela, e ela é um dia de calor, resolve tirar a roupa e vai lá andar pelada ali pelo todo mundo olhando ela. É só no nosso exemplo aqui, evidentemente, né? Uma loura dessa, só a nossa querida, a ganhadora do Oscar, que deu sopa, bateu foto no celular dela pelada, né? E jogou na nuvem do iCloud, né? Foi iCloud? Foi? iCloud. E lá quebraram e hoje todo mundo pode ter acesso à moça. Se quem souber o nome da atriz, por favor. Hein? Jennifer não sei do que. Bom, gente, então essa loura pode-se considerar a conduta dela socialmente inadequada. Né? Você sabe que na Califórnia o pessoal anda de bicicleta pelado, né? Horrível, aqueles homens pelados de bicicleta. Na Califórnia, né? Mas não é punido por causa de sua escassa lesividade, tá? Então, evidentemente, alguém poderia dizer, mas a loura praticou ato obsceno? Não, ela andou pelada. É socialmente inadequado, mas não é punido pela sua escassa lesividade, tá? Existe uma fronteira pequena entre os dois princípios, na verdade, né? Um, na verdade, complementa o outro. Conduta é toda ação ou omissão humana consciente e voluntária voltada a uma finalidade. Vimos que essa conduta pode ser um fazer ou uma omissão, não fazer, sempre voltada a uma finalidade, né? Finalidade, vamos colocar aqui essa palavra finalidade. O Hans Wessel diz que toda conduta humana tem uma finalidade. E de acordo com essa finalidade eu posso tipificar o crime. Se era matar, homicídio, se era lesionar, lesão corporal, se era ofender, crime contra a honra, se era violar a dignidade sexual, eu tenho um crime contra a dignidade sexual. Ação ou omissão são duas formas que a conduta exterioriza. No mundo, eu posso ter uma ação ou omissão, um modo de fazer ou um modo de não fazer.
Então, gente, o pensamento, ele é irrelevante enquanto a conduta estiver só no desejo. Não existe fato típico. Imaginemos que você se depara com essa loura que eu acabei de falar, dentro do elevador. Ela só de fio dental. Você fica com pensamentos pecaminosos contra a loura. Mas você, enquanto você não age, não há crime. Enquanto está no teu pensamento, não há crime nenhum. É, então, importante que você entenda que enquanto você só cogita a prática do crime, não há crime. Eu só vou ter a cogitação, posso ter a preparação e só quando você entra na fase de execução é que o crime começa a ser punido, tá certo? Então o ato é uma parte da ação, é componente da ação e a ação pode ou não ser criminosa. É um fato que pode ser típico ou não. Pode ser unissubsistente, um único ato, ou plurissubsistente, mais de um ato. Professor, o que é crime unissubsistente? É aquele que é praticado com um único ato. Por exemplo, um homicídio é unissubsistente. Você com um tiro, você mata uma pessoa. A lesão corporal é unissubsistente. Você com uma facada, você lesiona uma pessoa. O crime de injúria é unissubsistente. Você quando fala uma coisa agressiva à honra subjetiva da pessoa, com um único ato. Agora, os crimes plurissubsistentes são aqueles que necessitam de mais de uma conduta, mais de um ato. Então, nós falamos na aula passada do princípio da alternatividade. Lembram? De que aquele crime que tem conduta múltipla, ele exige vários comportamentos do agente. Mas mesmo que o agente pratique várias condutas, ele só vai responder por um único crime. Dei exemplo do induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. A pessoa chega para aquela mulher, cadê a mulher que estava deprimida? Está ali, as duas ali. Uma está catando a lêndia da outra, repare. Beleza. Aí aquela ali, cuja lêndia está sendo catada, diz para a outra, olha, morre, desgraçada. Morre que a vida não tem mais sentido. Eu vou te ajudar, dá um fim na tua vida. Não, mas eu não quero. Não, morre que é melhor para ti. Quer ficar com o bofe dela. Ela não sabe, vai na onda dela. Ela inclusive instiga, auxilia, leva lá o Racumim, leva o ácido para ela tomar, leva a corda para ela se enforcar, dá toda a dica para ela e a desgraçada se mata. A que induziu, instigou e auxiliou só responde por um crime de induzimento ao suicídio. Então a conduta dela foi plurissubsistente. Outro exemplo que nós demos foi o tráfico, né? Nós vimos que o tráfico ele tem 17 verbos. Importar, exportar, conduzir, ter em depósito, etc. Para não ficar muito longo. Ora, eu posso ter uma conduta plurissubsistente, ele vai praticar vários atos para realizar aquele crime, mas ele só será punido por um por conta do princípio da alternatividade. Beleza? Muito bem. Falando sobre condutas dolosas e culposas. Ou o agente atua com dolo, quando quer diretamente o resultado, ou quando assume o risco de produzir o resultado. Vamos lá, vamos colocar aqui agora. Posso apagar aqui, né? Bom, então vamos dividir aqui. Ainda estamos falando de conduta, né? A conduta, gente, ela pode ser dolosa ou pode ser culposa. O dolo, ele se divide em dolo direto, quando a gente quer o resultado,
Então, eu quero matar uma pessoa, eu aponto e pá, atiro. Pronto, dolo direto. Ou eu posso ter o dolo indireto. Quando ele assume o risco de produzir o resultado. Gente, num exemplo em que dois motoristas estão num caminhão e vão saindo umas crianças da escola. Um vira para o outro e diz, olha, eu vou dar um cavalo de pau aqui nesse caminhão, perto daquelas crianças. O outro diz assim, mas não vai fazer isso. Se tu deres o cavalo de pau e errar no cálculo, tu podes atropelar aquelas crianças. Mas se eu atropelar, não estou nem aí. E vai lá, dá o cavalo de pau em alta velocidade, erra no cálculo e mata uma criança atropelada. Nesse caso, gente, eu tive um dolo indireto. Ele não queria propriamente o resultado, mas com a conduta dele assumiu o risco de produzir. É o que está sendo utilizado para tipificar condutas como o homicídio doloso na direção de veículo automotor. O Código Penal, ele estipula o homicídio culposo na direção de veículo automotor quando o agente, por negligência, imprudência e imperícia, mata na direção de veículo automotor. Agora, se o cara bebe 6 garrafas de vinho e sai numa velocidade totalmente incompatível com a via e mata uma pessoa, tem se entendido e a justiça tem concordado de que ele não age com homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele está, na verdade, com homicídio doloso mediante dolo eventual. Quem assume o risco de produzir o resultado é o que nós chamamos de dolo eventual. Vocês devem estar lembrados daquela situação daquele cidadão que vinha em alta velocidade, a policial rodoviária na barreira tentou pará-lo e ele passou por cima da policial rodoviária, atropelou e matou a policial. Agora, recentemente, houve o julgamento e a Justiça Federal, por que foi Justiça Federal? Porque se tratava de uma policial federal, a Justiça Federal decidiu, o júri federal decidiu que ele foi responsabilizado pelo homicídio doloso por dolo eventual, ele assumiu o risco de produzir o resultado morte dela. E os jurados acataram a tese da acusação e foi promovida pelo grande procurador da República, doutor Ubiratã Caseta. E então, ou a gente age com dolo, quando quer diretamente o resultado, ou assume o risco de produzir, ou age com culpa, quando dá causa ao resultado por negligência, imprudência e imperícia. Então, a culpa, gente, ela se divide em negligência. A negligência, gente, é quando o agente fica aquém do limite de segurança. A imprudência é quando ele vai além do limite de segurança. E a imperícia é a falta de conhecimento técnico para o exercício daquela atividade. Seja dirigir veículo automotor, seja dirigir um avião, seja dirigir um barco, se ele não tem conhecimento,
nós vamos ter um problema de imperícia, tá? Agora, se não há nem dolo, nem culpa, e há o que nós chamamos de caso fortuito, ou reflexo, nós temos então a inexistência de conduta. Inexistência de conduta e, consequentemente, inexistência do crime. Tá? Bom, continuando. Aí vamos para as duas teorias da omissão. Existem duas teorias sobre a omissão. Tá? A teoria naturalística da omissão e a teoria normativa da conduta. Teoria naturalística da omissão e teoria normativa da conduta. Vamos lá. Podemos então? Já copiaram aqui? Não. Muito bem. Alright, boys. Mas aí como é? Vocês querem que eu pare aqui de dar aula? Pra cá, tá bom? Aê, pronto. Agora. Bom, vamos para a teoria naturalística da omissão. Teoria naturalística da omissão. Alright. Posso? Teoria naturalística da omissão. A omissão, gente, é algo que influencia, modifica o mundo natural. Segundo a teoria naturalística da omissão, a omissão é algo que influencia ou modifica o mundo natural. A omissão não pode ser definida como um não fazer. Ela é definida como fazer alguma coisa. Quem se omite dá causa ao resultado. Existe um nexo causal entre a conduta e o resultado. Então, por essa teoria, a omissão é algo que influencia no mundo exterior. Não há dúvida nenhuma. A tua omissão, se tu não fizeres nada, ela influencia no mundo exterior. Um exemplo disso é a mulher que deixa de amamentar o filho, a omissão dela vai gerar o quê? A morte daquela criança. Se tu deixares a tua mesa do café da manhã, ou do almoço ou do jantar, sem limpar, aquelas carnes todas lá, aquelas frutas e vegetais e tudo lá em cima, o feijão, com o tempo vão vir as bactérias, vão vir os fungos, e com o tempo a tua omissão vai gerar algum resultado no mundo exterior. Então, por esse lado, tem um pouco de razão. O problema é que quando ele diz que a omissão não pode ser definida como um não fazer, porque ela deve ser definida como um fazer alguma coisa, aí já começa... Bom, mas se a omissão não pode... A omissão é um não fazer, é se omitir, é não fazer, é não agir, é ficar inerte. Começa a ficar meio difícil essa teoria. Quem se omite dá causa ao resultado. Tudo bem. Se eu me omitir em relação à alimentação do meu filho, o meu filho pode vir a falecer. Existe um nexo causal entre a conduta e o resultado. Existe um nexo causal entre a conduta, mas existe um nexo causal entre a omissão e o resultado? Pode haver. Tudo bem. Mas então, temos a outra teoria, teoria normativa da conduta. Gente, por essa teoria, a omissão é um nada. E um nada não pode gerar coisa alguma. Quem se omite não dá causa ao resultado. Não existe nexo causal entre a omissão e o resultado. Excepcionalmente, porém, embora não exista nexo causal em algumas hipóteses, o resultado poderá ser imputado ao omisso somente quando a norma lhe impuser o dever jurídico de agir.
Então, essa que foi a teoria adotada pelo nosso Código Penal. Ela diz o seguinte: a omissão é um nada, e um nada não pode gerar causa alguma. Tu só pode ser responsabilizado pela tua omissão se o direito penal te obriga a fazer alguma coisa e tu não fazes. Porque, gente, tudo bem, eu só posso ser responsabilizado se, por exemplo, eu sou pai ou mãe daquela criança e eu deixo de alimentar aquela criança, e aquela criança morre de inanição. Eu só posso ser responsabilizado se eu sou o guia daquele grupo de alpinistas e quando cai a avalanche eu me omito e aqueles alpinistas morrem. Eu só posso ser responsabilizado se eu te convido para nadar, eu sou um exímio nadador, digo, bora atravessar a Baía de Guajará. E aí lá no meio eu tô nadando, tu viras para mim e diz, olha, eu tô passando mal aqui, não consigo, tô com cãibra, te vira aí, te afoga aí que eu não tô nem aí para ti. A partir desse momento a minha omissão é relevante. Mas se a omissão da pessoa ela passa a não ser relevante, não gera resultado nenhum, tu não tem obrigação de assumir aquele risco. Por exemplo, a polícia tem obrigação e nós temos a faculdade de prender quem esteja em flagrante delito. Se uma pessoa pratica um crime e você se omite, você não pode ser responsabilizado por aquele crime. Porque você não vai colocar a sua vida em risco, a vida dos seus familiares em risco para proteger uma pessoa que está sendo assaltada. Eu me lembro que eu fazia Cooper 6 horas da manhã, na Praça Batista Campos, estava lá eu, o meu Cooperzinho, o meu relógio de ouro, não era esse aqui, era um relógio de ouro, bonito. Brevemente eu estarei filmando com ele, que eu gosto dele, é o meu amuleto de sorte. E aí eu vi quando o ladrão veio na minha direção. Vocês sabem que eu enxergo muito mal, mas quando é o ladrão eu enxergo longe. Tenho o olho biônico. Aí eu fiz assim. Enxerguei o ladrão longe, vindo na minha direção. E vi ele olhando. Vi a íris do olho dele olhando pro meu relógio. Cara, eu lá, correndo. Tudo bem, relógio bonito. O ladrão lá de olho no relógio. Eu digo, não, mas isso aqui não, meu amigo. Não pode ser. Bicho, aí eu dei meu pique. Dei um pique, aqueles piques. Cara, eu dei um pique, pois olha, o ladrão veio, deu a cãibra, né? Doeu logo a espátula, não, brincadeira. Eu dei um pique, o ladrão viu que ele não ia conseguir me assaltar, porque eu dei um pique, assaltou um velhinho. Roubou um velhinho. Eu fui omisso, realmente. E todas as pessoas que estavam ali na praça foram omissas. Mas tu ia pegar e tu ia encarar o ladrão armado? Não ia fazer isso, né? Então, essa minha omissão não pode me imputar a responsabilidade pela conduta do larápio. Mas preste atenção, se a lei me impuser o dever jurídico de agir, aí eu posso ser responsabilizado. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Vamos lá. Dever jurídico de agir. São 3 hipóteses do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, letra A, B, C e que você não pode esquecer, tá? Primeiro, letra A, é o dever legal, tá? A segunda, letra B, é a hipótese ou dever de garantidor, que é a pessoa que assume a segurança de alguém por contrato ou por mera liberalidade. Então, eu vou começar a dar um exemplo do dever legal. Gente, uma mãe que está com uma criança em tenra idade sabe que aquela criança depende da amamentação para sobreviver. Se ela não amamenta o seu filho vai morrer. Porque nós, quando nascemos,
nós somos dos animais o mais dependente que existe. O ser humano é absolutamente dependente. Nasce um porquinho, o porquinho vai logo lá atrás do peito da mãe. Nós, seres humanos, não. A mãe tem que colocar a gente no peito e às vezes tem cidadão que não sabe nem chupar o peito. Não é verdade? As mulheres que eu digo. Mas enfim. É verdade. Eu não, eu chupava bem. Eu chupei bem. Né? O peito é uma coisa que Deus, quando fez o peito, ele estava inspirado. O peito é uma coisa realmente muito bonita. Mas deixemos para lá o peito. Então, gente, se a mãe não der o peito para a criança mamar, a criança vai morrer. E essa omissão da mãe é um dever legal dela. Daí porque ela responde pelo homicídio. O exemplo de garantidor. Você pode ter uma pessoa na UTI e essa pessoa, então, tem um plano de saúde, né? Ele paga regularmente, ou a família dele paga o plano de saúde. Ele está numa situação grave. E o médico diz para a enfermeira, é o seguinte, tu tens que, de meia em meia hora, tu tens que aplicar albumina humana nele. Ou então, tu tens que aplicar um antibiótico de 4 em 4 horas, ou de 5 em 5 horas, enfim, só como exemplo. E a enfermeira desgraçada se esquece, ou por omissão, porque se ela, com a intenção de matar, deixar de aplicar, ela responde por homicídio. Mas se ela, por negligência, se esquecer de aplicar o remédio, aí, meu amigo, e o cidadão morrer, eu tenho a situação de que ela vai ser responsabilizada pela morte daquele cidadão. Né? Dolo, não é dolo, aí vai depender. Ela pode ter o dolo de querer matá-lo, ela responde por dolo, ou ela pode agir com culpa se ela esqueceu, agiu com negligência. Não é isso? Mas não é só esse exemplo, não. O exemplo você contrata um guia para te fazer uma caminhada, né, lá num local que é uma mata fechada. E de repente o guia, por negligência, te leva para um local que tem uma onça. E aí a onça aparece, todo mundo, ai meu Deus, a onça vai me comer. E o guia, meu amigo, te vira. Vou sair correndo, e sai correndo e deixa a onça atacar os turistas. Não pode isso, gente. Né? Vocês viram uma cena, eu vi uma cena que eu fiquei impressionado. Um japonês foi fazer um safari na África. E tem um local lá na África do Sul que o cara fica muito perto do leão. O guia disse para ele, não chega perto do leão. E deixou para lá. O japonês foi lá, se aproximou do leão e o leão abocanhou. O leão pega logo no pescoço da pessoa, né? Deu uma mordida no pescoço, matou o turista japonês. Tivemos agora recentemente o caso do zoológico lá de uma cidade de São Paulo. Foi São Paulo, foi? Foi? Desculpa, no Paraná, em Cascavel. Em que o menino, ele mexeu com o tigre, subiu na jaula do tigre, o tigre mordeu e teve que ser amputado o braço do menino por conta da mordida do tigre. Começa daí, pelo que eu vi das cenas, e eu não quero aqui é só uma aula de penal, não vou traçar aqui nenhum comentário sobre o fato, mas pelo que eu vi, houve já uma negligência do zoológico de não ter protegido adequadamente o contato do tigre com as pessoas. Se você for no zoológico de São Paulo, e eu já tive a oportunidade de ir, e já fui até em outros zoológicos, você tem um fosso desses animais em que o animal não tem acesso a você. Então, não tem como o animal pular aquele fosso. O contato direto do animal com uma criança é a mesma coisa que aconteceu algum tempo atrás em Recife, que o pai levou a criança para ver o circo,
e deixou então o menino ter contato com a jaula do leão e o leão mordeu o menino e o menino veio a falecer. Também um outro caso. Nessa situação, a pessoa assume a segurança de alguém por contrato ou por mera liberalidade. Imaginemos que tinha sido o tio que levasse esse menino para o circo. Em todas essas situações, a omissão da pessoa gera a responsabilidade. C. Ingerência na norma. Se ativa na norma. Aquele que com seu comportamento